Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Eu sou o Luiz, aqui do Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar da origem de um subgênero de filmes de terror que inclusive é bem antigo, que é o de Freira Fantasma, e que teve um revival nos últimos tempos com o sucesso da Freira. Inclusive o Freira 2 já foi anunciado, né? E inclusive eu falo revival porque já tivemos esse surto no cinema, e mesmo esse surto no cinema na verdade, não é a primeira onda que tivemos dessa expressão artística do terror. Então, venham comigo através dessa jornada e, se gostarem, coloque o like e bote nos comentários quais filmes de terror de freiras vocês já pegaram e assistiram aqui embaixo. Começando primeiramente, nossa primeira viagem no tempo até os anos 70, mais precisamente até os 69, onde nós tivemos o filme conhecido no Brasil como A Freira e o Diabo, que era uma obra europeia, onde o famoso caso de possessão demoníaca de London, um caso que aconteceu de verdade no século XVII, não que de verdade que teve a possessão demoníaca ou não. Aí é outros 500 que não entram nos pormenores do nosso canal, mas que realmente houve um caso que foi o seguinte: nós tivemos no século XVII uma freira que ela foi seduzida por um homem específico, e o que acontece é que o cara foi acusado de feitiçaria, de jogar encantamentos em cima das sacerdotisas, e por isso morto na fogueira. Só que tivemos, tanto antes dele ser queimado quanto depois de ser queimados, surtos de possessão, teoricamente demoníaca, que ocorreram entre as beatas. E o que acontece? Nós tivemos em 1952 o livro Os Demônios de London, do Aldous Huxley, o mesmo que criou o Admirável Mundo Novo, essa mega obra de ficção científica, entre outras obras também muito clássicas, galera. E o que acontece é que nós tivemos então o filme A Freira e a Beata, que adaptou isso de forma tentando deixar um tom mais realista, e isso depois teve vários filmes tentando fazer suas próprias versões da história. Isso resultou numa onda conhecida como non-exploitation, né? Que explorar as questões envolvendo freiras endemoniadas ou coisas do tipo, lá no meio dos anos 70. E a qualidade dos filmes, naturalmente, ia do crítica social interessante até o, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? E como eu estava falando para vocês, esse material, esse conceito é antigo, tanto que, como eu disse, é uma história que pega a base do século XVII, aquilo que aconteceu, para pegar e fazer isso daqui. Só que antes disso, na arte também a gente teve uma outra explosão disso bem antes, e que a gente tem influências até hoje. E de que explosão artística você está falando, Luiz? Eu estou falando justamente do século XVIII, o século justamente depois do que aconteceu desse caso, e mais precisamente de uma lenda alemã. O que acontece é que, assim como tivemos os irmãos Grimm pegando partes das lendas da Europa e criando suas próprias versões, compilando e lançando um livro, fazendo todo esse registro, nós tivemos também na Alemanha o Johann Musso August, que é o Johann August Musso, que era um estudioso do folclore, e lançou uma mega coletânea de vários livros, fazendo suas versões escritas de vários contos que não tinha nenhum registro, coisas que eram só tradição oral na Alemanha. E entre esses contos teve um que ficou muito famoso, chamado O Rapto, que muitos inclusive conhecem a versão da lenda também como a História da Freira Sangrenta, ou História da Freira Ensanguentada. E já dá para perceber o quão interessante é esse conceito se a gente pensar que estamos falando de um personagem, de uma função, que na mente da maioria das pessoas é meio quase uma representação em miniatura da própria Virgem Maria, né? Da santidade, do poder de espantar o mal, né? Só que numa versão justamente oposta, né? Então, essa paradoxo, ele, se bem explorado, gera histórias bem interessantes, discutindo os mais diversos conceitos. E essa história, O Rapto, vou contar para vocês justamente a versão
original, que inclusive está no livro Contos Clássicos de Fantasma. Então, agradecimento ao Cid do DC Buquerque, que foi o responsável por pegar e organizar essa coleção, e o professor Alexander Meirelles, que inclusive foi um dos meus professores de vários cursos que eu fiz envolvendo justamente tanto análise quanto escrita de terror. E o que ocorre é o seguinte: qual é esse conto O Rapto? Aqui nós temos uma local onde era um mosteiro que acabou todo devastado, destruído, e um fidalgo, um senhor feudal, resolveu pegar e construir um castelo em cima. O que acontece é que os mortos que estavam quietos, tranquilos, em paz, os corpos das freiras ficaram agitados, irritados com essa invasão e começaram a atormentar. Não chegaram a cometer assassinatos lá dentro, mas tudo quebrava, as pessoas eram espantadas, os animais não davam leite, as produções caíam, as pessoas começavam a sentir muito mal-estar, então era um caos, uma confusão dos fantasmas das freiras atacando. E foram enviados vários exorcistas para poder pegar e espantar justamente esses fantasmas. Só que a gente pode pensar até, estamos falando justamente de fantasmas que estão habituados a lidar com imagens religiosas, já que são freiras. E dois, estamos falando de fantasmas que realmente são os donos do local, porque eles estão enterrados lá, são um túmulo natural deles. Então, os exorcismos basicamente não fazem efeitos, até que eles chegam justamente com o maior exorcista da Europa, para poder pegar e dá um jeito nisso. Só que ele consegue até determinado ponto, fazendo com que a assombração fique restrita, fazendo com que as freiras amaldiçoadas só apareçam uma vez a cada 7 anos, exatamente no dia de Todos os Santos. E essa história continua porque anos depois, justamente entre os descendentes do fidalgo, nós temos uma bela garota cujos pais, eles são ultra exigentes com os pretendentes. Então, tudo quanto é nobre é mantido afastado, né? A ponto de que o conto comenta de que mesmo a mãe da menina fazia feitiçaria para espantar pretendentes que ela não gostava. Só que temos uma guerra, a famosa Guerra dos 7 Anos, que acaba ocorrendo pela região, e lá acaba virando base de uma parcela dos soldados. E um dos guerreiros se apaixona pela menina, que também se apaixona pelo rapaz, inclusive porque, como estamos em situação de guerra, e ainda por cima estava justamente no ano, durante um desses períodos, estava se aproximando a data onde as freiras iam pegar e aparecer, o pessoal estava muito mais preocupado em lidar com a guerra e fazer aquilo que eles faziam a cada 7 anos, que era dar um jeito de pegar e distrair, organizar para distrair o pessoal, para não ter ninguém no castelo prestando atenção quando aparecessem as feiras fantasmas no dia da maldição. Então, com isso, acaba abrindo a brecha para os dois se conhecerem, só que em um momento a guerra ia acabar, os dois iam se afastar, e os pais não queriam que a menina se casasse com ninguém que não fosse do naipe deles, e eles eram transigentes, a ponto de que apenas, mesmo os mais altos nobres eram afatados. Então, um coitado de um guerreiro que não tinha, inclusive, nem sabia qual seria a sua origem da árvore genealógica, no caso, o que aconteceu? Eles resolveram preparar um plano para fugir. E o que acontece? Eles pegariam exatamente o dia de Todos os Santos, a menina se disfarçaria de freira para pegar ninguém achar que ela estivesse fugindo, que na verdade fosse apenas um dos fantasmas passando. Então ele levaria ela na carruagem e os dois viveriam felizes no castelo dele sem ninguém descobrir. Inclusive, se acontecesse qualquer coisa, né? Ah, não, foi a freira fantasma que fez a menina desaparecer, né? Só que o que acontece é que o rapaz chega, pega a menina vestida de freira, coloca dentro da carruagem, só que ela, na verdade, é uma das freiras. A menina, coitada de verdade, ficou lá dentro aguardando sem ver o rapaz chegar, né? Enquanto isso, ele pegou acidentalmente a freira fantasma, que começa a tentar seduzir ele. E o que ocorre é que a menina não quer ir com ele, já que, na opinião dela, ele fugiu contra a menina, só que a menina, na verdade, é uma freira amaldiçoada. E o número 2, o coitado é amaldiçoado com todo dia a freira indo pegar e assombrar ele à noite, até que finalmente ele procura entre os soldados dele e descobre que um deles, secretamente,
é também um exorcista, só que com certos poderes de feiticeiro. Inclusive, alguém que, teoricamente, não é exatamente um sacerdote, tanto que ele existe até a sugestão que ele teria até acordos com certas entidades sombrias, e ele consegue não exorcizar a freira. O que acontece? Usando essas artes arcanas, diferentes dos sacerdotes, ele transfere o fantasma da freira para uma outra região. E nessa outra região, onde existem ritos específicos que controlam as forças da natureza, eles usam essas forças naturais para aprisionar a freira nesse solo sagrado, para fazer com que ela nunca mais atormente alguém. Então, eles não banem a freira, mas prendem ela em um local onde ela vai ficar em paz sem atormentar mais nenhuma pessoa. Passa-se o tempo, o rapaz resolve tentar finalmente voltar, inclusive passado o final da guerra, tentar voltar a falar com a menina acredita, inclusive porque tem toda a questão dos fantasmas que realmente acontece dentro da região, e os pais, vendo que o cara era realmente um guerreiro valoroso, tudo mais, eles preferem pegar e, ao invés de continuar com essas super exigências dele, deixar que o casal finalmente se una num final feliz. E essa história fez tanto sucesso que gerou uma série de contos e livros, ou mesmo histórias interiores dentro de livros maiores, na verdade, gerando toda uma onda. Inclusive temos o texto chamado A Freira Sangrenta, na verdade sendo o título de vários textos diferentes que foram feitos nesse período, inclusive até mesmo peças de teatro, justamente para tentar pegar o hype, né? Para pegar justamente esse pessoal que estava atrás dessa história, de versões diferentes, ou de histórias diferentes. Então, muita gente, inclusive, usava títulos parecidos, mesmo com histórias completamente diferentes de fantasma, para poder tentar pegar e atrair o pessoal para poder pegar e ler seus livros. Inclusive, no Brasil, nós tivemos a coleção Contos Góticos da editora Clepsydra, que pegava e justamente pega essa série de contos, inclusive eram publicados nos chamados Blue Books, que eram meio livros ultra baratinhos, de poucas páginas, na verdade, quase pequenos folhetos, que eram vendidos com esses historinhas curtas no início do século XIX, né? E que são, inclusive, os precursores dos chamados Penny Dreadfuls, que são meio que as histórias góticas e de fantasmas e de crime que eram vendidos para a população depois no meio do século XIX e que, por fim, dariam justamente a origem a toda a nossa... meio que são as raízes da chamada literatura pulp, né? Que é a literatura de baixo custo para a população em geral, botando histórias de terror, aventura e ficção. E vocês já assistiram, leram outras histórias de fantasmas interessantes? Coloque aqui, conheciam essa aqui? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!